Ejaculação precoce. Eu não tinha esse problema, ele passou a acontecer. É normal? É preocupante? Fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Thiago Caetano, sou médico urologista. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Então o assunto do vídeo de hoje é ejaculação precoce. Como é que a gente define ejaculação precoce? Quando é que a gente sabe que o homem tem esse problema? Antes disso, é importante a gente falar sobre um dado chamado de tempo de ejaculação, ou IELT, I-E-L-T. É uma sigla em inglês para tempo de latência intravaginal. É um dado que mede o intervalo entre o momento em que se começa a ter penetração até o momento da ejaculação. Segundo esses estudos, o tempo médio de ejaculação é em torno de 4 a 5 minutos. Alguns pacientes podem apresentar redução do tempo de ejaculação em algum momento de suas vidas, e isso pode caracterizar o que a gente chama de ejaculação precoce secundária. Mas o que é essa ejaculação precoce secundária e por que ela acontece? Na avaliação do paciente com ejaculação precoce, alguns dados são importantes. A consulta desse paciente é uma consulta que deve ser bastante complexa, uma conversa bastante sincera tem que acontecer entre o médico e o paciente, de maneira a identificar qualquer fator que possa ter desencadeado essa questão ejaculatória, saber se existe algum outro fator clínico, como por exemplo, alguma doença ou então o uso de alguma medicação que possa ter relação com o início desse problema. O que a gente observa em alguns casos é que mesmo homens com um tempo de ejaculação superior ao que a gente considera como o IELT normal, podem se queixar de ejaculação precoce. Muitos pacientes às vezes possuíam um tempo de ejaculação que era muito longo e às vezes esse tempo acaba reduzindo e mesmo assim estando dentro do limite que a gente considera nos estudos científicos como normal e mesmo assim se queixar de que apresenta a ejaculação precoce. Mas doutor, estamos aqui falando de tempo de ejaculação, 4 a 5 minutos. Eu nunca medi o meu tempo e estou satisfeito com a minha vida sexual. Então, é isso que a gente realmente busca, é a satisfação do paciente com a sua própria vida sexual. O tempo de ejaculação não é um dado essencial nem um objetivo clínico a ser atingido. O que sempre se busca no manejo de condições sexuais é a satisfação sexual do paciente e da sua parceria. Então, mais do que tentar atingir um certo número de minutos em que se obtém a ejaculação, o que importa no tratamento é fazer com que tanto o paciente quanto a sua parceria estejam satisfeitos com o tempo ejaculatório. Para isso, existem alguns recursos terapêuticos. A gente divide esses recursos em dois tipos, recursos não farmacológicos e recursos farmacológicos. Os primeiros, os não farmacológicos, seriam medidas comportamentais que procuram fazer com que o indivíduo consiga o melhor controle do seu tempo de ejaculação. Por exemplo, o uso de géis anestésicos que pode ser usado na glande antes da relação sexual, o uso de preservativos que retardam a ejaculação, existem algumas marcas famosas no mercado que produzem preservativos desse tipo, e mesmo o treino de masturbação, que consiste no paciente se autoestimular no momento em que está sozinho, tentar controlar melhor o seu tempo de ejaculação nesse momento. Os métodos não farmacológicos comportamentais, eles acabam apresentando uma eficácia limitada. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão de métodos farmacológicos, que são medicações. A classe mais famosa de medicações usada para o tratamento de ejaculação precoce são os inibidores de recaptação da serotonina. Essas medicações acabam aumentando o nível de serotonina no organismo e isso está diretamente ligado ao tempo de ejaculação. Mais um efeito colateral dessas medicações e a gente acaba usando de uma forma off-label, ou seja, não é o efeito principal da medicação, mas esse mesmo é usado como um recurso terapêutico para poder prolongar esse tempo ejaculatório. Independente do tipo de abordagem, seja ela farmacológica ou não farmacológica, é sempre interessante um acompanhamento de psicoterapia. Muitas vezes pacientes com ejaculação precoce, principalmente essa ejaculação precoce que não acontecia e passa a acontecer a partir de um determinado momento da vida sexual, que é chamado de ejaculação precoce secundária, em muitos casos a gente tem alguma questão, algum fundo psicológico que precisa ser tratado e resolvido e terapia ajuda muito nesses casos. E você, tem alguma dúvida sobre esse tema? É só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.